Você tem alguma ideia por que é que acontece essa assimetria na Covid? Por que, por exemplo, a Argentina, que diz que fez um lockdown completo, tem um alto nível de contágio, maior de morte que o Brasil, e, por exemplo, a África subsaariana, que é um continente miserável, onde não adianta você procurar controle de nada, até porque a África tem melhorado demais nas parcerias com a China, mas ainda é um continente miserável. Você não tem dados confiáveis, você não tem nada, mas não adianta só dizer que não tem dados confiáveis. Não é só isso. Simplesmente, o nível de contaminação na Covid, por exemplo, na Nigéria, que tem uma densidade populacional 8 vezes maior que a brasileira, em que as cidades são aglomerados de favelas, né? E o índice de morte por Covid lá é infinitamente pequeno, contrário a países que fazem lockdown, fazem todo o controle. Essa assimetria é que não fecha a conta da Covid. Por quê? Qual o elemento que suspeita-se assim que possa ter? Porque a Organização Mundial de Saúde, a única coisa que fala é o seguinte: porque obedece o que eu estou mandando, faz o que eu estou falando e cala a boca. Você tem alguma... O que a gente começa a falar, primeiramente, é sobre o censo, né? Cada país, cada localidade tem seu próprio censo e tem que fazer as escalas de um modo que você vai encaixar os que estão infectados, os que estão com comorbidades, os que já têm doenças pré-existentes. Então, os dados eles vão sendo afetados de vários jeitos. E também, falando desse tipo de assimetria, quando a gente tem um vizinho que está logo na porta, a gente tem que levar em conta que a gente não tem só um vizinho, assim como aconteceu em Manaus, botando então uma área interna e diferenciando do Brasil, a gente conseguiu produzir um local onde você tem a chacina. Aí você fala, mas não é no Brasil? Mas né, é em Manaus. Ou seja, cada região, o Brasil ele é maior do que a Europa. Então, você tem densidades demográficas diferentes, você tem climas diferentes em lugares diferentes. O sul é diferente do norte, o centro-oeste tem regiões mais secas. Então, a primeira coisa, você não prevê diretamente como uma doença atua, a não ser que você tenha uma coisa que é histórico. As pessoas, hoje em dia, ainda mais quando se formam porque estudaram um pouco mais ou porque acham-se superiores intelectualmente aos demais, eles falam como se fosse o Dr. House, né? Eu sei a verdade e você está com essa doença e tal, como se eles tivessem descoberto a doença, produzido a doença e soubessem como curar a doença, sendo que o histórico, ou seja, quem inventou a própria penicilina, que começou a produzir os remédios, que inventou os históricos da medicina, que chegou onde está. E aí você fala, e essa doença que apareceu? Não sei por quê. Porque simplesmente não dá para saber a previsão dela e por quê. E aí a gente pode ter algumas citações, se a gente for fazer umas analogias, temos aqui a malária. Em algumas regiões onde tem malária nas florestas próximas à nossa divisa de fronteira, mamíferos do tipo mesmo, os macacos, né? Eles não pegavam e levaram para laboratório e simplesmente ficaram jogando malária neles e eles continuavam morrendo e falaram, por que está morrendo? E lá na floresta não morre. Simplesmente tinha quinino. Até então não sabia-se que o quinino tratava a malária. Então, a gente não sabe o que um local, se tem um encontro sazonal, ou seja, de estações, ou porque eles respiram pólen de alguma coisa que está no ar, ou porque tem alguma coisa na água que tem mais magnésio, se tem mais flúor, que está melhorando, ou seja, não está deixando espalhar tanto, ou porque em uma área as pessoas são tão felizes que não pegam vírus, e em outras as pessoas vivem em São Paulo, que deveria ter o maior índice porque todo mundo lá é estressado. Então, até o momento, a única coisa que a gente sabe do vírus
é que ele, por baixa imunidade, pega mais facilmente e que as pessoas que têm uma idade entre 25 e acima de entre 25 anos para cima tem uma facilidade de pegar maior, e entre na faixa de 40 e 65 anos tem uma facilidade maior ainda, sendo que a gente colocar na ponta do lápis, como era anteriormente dito, pessoas acima de 70 anos que pegavam facilmente. E no Brasil o índice está abaixo dos 50 e agora abaixo dos 40, ou seja, a maior parte da população está nos próprios trabalhadores, ou seja, do dia a dia, que são pessoas entre 25 e 50 anos, que estão aí na batalha, e também uma coisa que se chama variante. Você chega para poder jogar qualquer tipo de doença e ela permanece, ela se muta. Ou seja, se ela não se mutar, ela acaba morrendo. Então, nós temos as variantes aí, vários tipos de sorovários, ou seja, se a gente for ver, isso não é uma coisa nova, é antiga, mais facilmente quem aí tem cachorro vai vacinar, aí você vai ver que tem a vacina V10, fala assim, V10, quantas doenças são? Não, não são várias doenças, a maioria delas são cepas diferentes, por exemplo, a V10 ela tem 4 cepas de leptospirose, mas se você for ver, é só uma leptospirose, mas ela tem cepas diferentes. Então não é leptospirose? Mas cada um com seu tipo de gravidade, com seu tipo de variante e resistência. E cada uma tem seu efeito. Umas vão ser mais rápidas de matar, outras não. E é leptospirose. Então, a Covid é a mesma coisa. A nossa nova aí é a P1, que tem o dobro de potencial de levar as pessoas a óbito, e tem um grau de 3 a 4 vezes maior de ser passada de um indivíduo ao outro. Então, mas isso piora muito? É aquele negócio, mata 1, 2%. Só vale na conta quando mata alguém perto de você. Senão é muito baixo. Se eu falar para você que você vai atravessar a rua e você tem 2% de chance de ser atropelado, você vai, porque você acha que não vai ser atropelado. Mas se um parente seu foi atropelado ali, você fala, eu vou olhar para um lado e para o outro, e mesmo se for rua de uma única, porque aí minha chance cai. Para quanto? Para menos de 1%, para zero, e a mesma coisa da própria pandemia de Covid, a assimetria. A gente não sabe exatamente. E o que acontece quando você chega num médico e você tem um abscesso no braço, que você já passou por 2 médicos, e ele fala, meu filho, eu não sei não, hein? Não tenho a menor noção do que você tem, o que você faz? É desespero, você não estudou para isso. Você não tem a competência para para poder saber o que você tem, para você preparar um diagnóstico. Por quê? Porque o médico foi para isso e você se tornou outra coisa porque você quis, a vida levou, você não é obrigado a isso, porque a sociedade gira em torno de várias funções. E aí você vem o desespero. E o que acontece o órgão mundial de saúde não sabe exatamente o que é, e se ele falar que não sabe, todo mundo se desespera. Então ele fala porque é. E é aquele negócio, quando seu pai fala, bate na mesa, você cala a boca, e é isso que está. Então, nós, como um país de terceiro mundo, nós temos um diferencial que nós estamos num grupo de risco maior. E o órgão mundial de saúde fala para países de primeiro mundo, se vocês não sabem. Então, tudo que está esclarecido no órgão mundial de saúde, a OMS diz para país de primeiro mundo. Os países de terceiro mundo são ditos, eles colocam recados emergenciais, não pode viajar para lá, isso e aquilo, mas vacinações, não sei o que, estabelecimento de programa, máscaras, uso de não sei o que lá, EPI, primeiro mundo. Quando você vai ler no rodapé, pode entrar no órgão de saúde sul-americano, que vai estar lá no site deles, no órgão oficial, que vai dizer lá, tem uma página só falando sobre máscaras, e vai dizer que a indicação do órgão mundial de saúde, OMS, indica que os países de terceiro mundo têm que usar máscara mesmo que for de pano, sabendo-se que não há comprovação nenhuma, até os testes diziam o contrário, que ela seja eficiente. Ela não é eficiente para inibir. A indicação do órgão mundial de saúde em off, né,
porque eles não colocam em nota, mas eles falam em um monte de rodapé, por aí, é que você deveria usar uma máscara de pano junto com uma descartável, uma descartável cirúrgica. Isso faria com que menos de 95% do vírus entrasse em contato com você. A máscara ela de pano, ela inibe que você, basicamente, contamine o ambiente com a produção que é chamada de perdigoto, ou seja, gotículas que você tem na saliva, que são jogadas pelo ar e deixam no ar o vírus, que é muito leve, e ele fica durante muito tempo disperso no ar. Então, ele simplesmente não só cai, ele se dispersa. Então, o item da máscara é essencial para isso. Então, a simetria que a gente tem é, por exemplo, você vai fazer um lockdown aqui no Rio e manda fechar todo lugar. Não fecha, mentira. O tio ali da esquina tem um esquema com o vereador e ele abre. E aí o cara bebe até 5 da manhã e passa por 5 bares que foram fechados porque não tinha nenhum tipo de contato. E aí você não consegue dormir porque um bar atrás da sua casa está batendo a noite inteira porque ele tem algum esquema e está escrito lockdown. E aí o que acontece? O cara fala, eu estou cagando para o lockdown e vai sair na rua. Então o que acontece existe lockdown, aí é a mesma coisa de você falar por que a população do Brasil ela é uma população com uma cultura própria nesse estado, que ela não é ignorante, ela ignora só uma parte que, por exemplo, por que você está no trânsito e você xinga alguém do lado porque te deu uma fechada? Porque ninguém vai multar o cara. Então você se sente à mercê. Você quer justiça. Simplesmente você quer justiça. Então você buzina, faz o que for. Por quê? Porque se você levar um guarda, o guarda vai mandar você ir para a merda. Se você não tem mais o que fazer. Deu uma fechada, quebrou seu carro. Mesmo se tiver batido o carro, foi embora, o que eu posso fazer, meu amigo? Já bateu. Então, é basicamente nesse nível que o lockdown funciona também. Eu vou lá, eu não sou rico, eu tenho que trabalhar. Tá bom. Aí o outro cara pensa a mesma coisa. Fulano foi na rua, eu que não vou ficar em casa. Aí quando ele chega na rua, o PM fala, vai para casa. Ele fala, vai a merda, seu otário. E o PM fala o quê? Nada. Ou ele enche o cara de porrada, ou ele deixa ele ir. Sabe por quê? Porque se ele levar para a Polícia Civil, o cara vai perguntar por que ele foi tão filho da puta, levar aquela porra para ele, que ele tem um monte de papelada para poder assinar. Se ele levar para o batalhão, vão falar que porra que ele está fazendo com gente no batalhão, porque não é lá, porque que ele tem que dar baixa, e ele vai falar, vou perder minha noite por causa disso, perder meu dia por causa disso. Eu falei assim, vai embora. Se eu der um cacete nele, eu perco minha arma durante um mês, se eu não for preso e me jogarem ainda para fora da PM. Então, o cara passa por ele, dá 2 buzinadas e fala, foda-se. Ou seja, nós temos simplesmente uma cultura que você não consegue justiça, você não procura mais a justiça, você faz ela com próprias mãos, e que quem deveria impor o que a gente tem de lei não pode impor, porque existe uma lei soberana que impõe-se acima dos deveres do cidadão. Um cidadão mediano tem problemas, mas um cidadão que se acha acima daquilo ali, se ele quiser passar na cabeça, ou seja, eu sou um cidadão que nunca fiz nada na vida, até um dia que eu toco foda-se e descubro que realmente o que eu toquei foda-se, foda-se. Eu bati no carro do cara encostado e daí ele não viu. Aí eu vou lá e mando o PM pra merda. Ele não pode fazer nada, só se ele também tiver um dia muito puto e me levar, mas aí eu vou perder o dia dele. Então, é por aí que vai. O lockdown não funciona porque as pessoas são ignorantes e fazem o que querem. Então, se as pessoas fizerem um lockdown, aí é o nome bonitinho de quarentena, porque quarentena, para mim, já é a porra do lockdown. Então, quem já viu esse negócio de filme que faz o quarentena, aquilo de todo mundo trancado em casa, aquilo é quarentena. Lockdown é que, se você botar a cabeça para fora, vai tomar um tiro ou uma multa de 5 mil. E não acontece aqui no Brasil, então não adianta. Então fala-se que fez lockdown, Vitor, aí